Deus gostou da viagem. Eu falei, Deus, eu amei. E ele falou assim, larga tudo por mim e vem. E eu falei assim, como? Ele larga tudo. E eu vou te levar onde você nunca imaginou. Você vai pisar em terra que você nunca imaginou na sua vida. E naquela hora eu falei assim para Deus, eis-me aqui. Cheguei em Vitória, foi o tempo de falar com o meu pastor, falar na CST onde eu trabalhava, falar com a minha igreja, conversar com a igreja, com a liderança da igreja, conversar com os meus pais. Foi de julho até dia 28 de fevereiro eu embarquei para Curitiba. E lá eu pisei e nunca mais eu saí de lá. A não ser indo para os campos missionários. E a partir dali Deus me levou 2 vezes para a Rússia. Deus me levou para o Chile. Deus me levou para os ribeirinhos em Manaus. Deus me levou para Cabo Verde, na África. Deus me levou para Portugal. E quando eu voltei naquele lugar, Deus falou assim, agora você está pisando aqui no outro coração. Só que eu estava no campo missionário, eu estava fazendo a obra de Deus, eu estava ministrando nas igrejas, eu vi as igrejas sendo restauradas, curadas, o coração dos pais se convertendo aos filhos, o coração dos filhos se convertendo aos pais, mas tinha algo aqui dentro ainda. E não adianta, você pode ir, mas uma hora a mão do Todo-Poderoso te para. Enquanto você não é restaurado nas áreas da sua vida, você não prossegue. Você não dá mais um passo além daquilo que você poderia ir. Eu não sei se você já teve esse sentimento. Você tem um chamado, você tem um dom, você tem um talento, Deus te libera, você vai. Mas é como você faz você até aqui. Para cá você não tem autoridade para falar. E eu começava a criar um monte de seminário, eu criava um monte de assunto para ministrar, uma oratória muito boa, falava muito bem, mas não tinha autoridade. O negócio não fluía, não ia, não caminhava. As pessoas vinham à frente, as coisas aconteciam, mas Deus falava, é só até aqui. E até quando você vai querer ficar andando no limite? Sendo que eu quero te fazer muito mais. Para de andar no seu limite, no meu limite. Eu quero dar com você muito mais. Deixa eu te curar. E havia uma área da minha vida que eu sabia que precisava de cura, que era a área da minha paternidade. Quantos estão aqui hoje? Homens e mulheres, jovens, adultos, terceira idade, quantos estão aqui? E que muitas vezes, queridos, eu vou ser muito clara com a igreja, porque o que Deus manda falar, nós temos que falar. Talvez você está aqui, tem um cargo de responsabilidade. Talvez você está aqui, você vem à casa de Deus. Você vem à presença de Deus. Você faz visitas, você lidera célula, não sei se tem célula na igreja, você tem um discipulado, você caminha com pessoas, você está fazendo um trabalho que, tira o chapéu para você. Mas Deus fala, que pena, que você não consegue mais longe. E eu lembro que cada pessoa que aparecia no meu caminho eram pessoas com problema na paternidade. E Deus falava, como é que você vai falar? Falou, mas Deus, eu amo meu pai, não é só amar. Mas Deus, eu já entendi, não é só entender. Mas Deus, Dulce tem que fazer o caminho de volta. E tem muita gente que não quer fazer o caminho de volta. Tem muita gente que quer prosseguir. Tem muita gente que quer avançar, mas não quer fazer o caminho de volta. Tem filhos adorando a Deus, mas não perdoaram os seus pais. Tem pais adorando ao Senhor aqui neste lugar, mas não perdoa os seus filhos. Tem marido que não perdoa a
sua liderança. Como é que você quer caminhar? Você não vai caminhar. Quantos aqui já viram os treinos de futebol? Eles amarram uma corda e mandam o jogador correr. E alguém puxa aquela corda para ele trabalhar força, resistência. Eu não sei quantos há, mas os homens talvez viram esse tipo de exercício que eles fazem no campo. E essa sensação de que muitos estão aqui, que eu estava. Eu andava, mas parece que não saía do lugar. E eu falava, Deus, quando que eu vou casar? Deus, como casar? Como casar? Dulce, quando eu fiz Adão foi encontrado aonde, queridos? Na presença de Deus. E o meu coração ficava muito apertado. Eu falava, Deus, Dulce, esse não é o seu alvo. E nem é o meu alvo para você, pelo menos agora. Você precisa prosseguir, mas esse não é o seu alvo. E nem é o meu alvo agora. Quais têm sido os alvos de vocês? Para que vocês estão prosseguindo? Por que vocês vêm à igreja todos os domingos, às vezes da semana, se encontram durante finais de semana? Por que você é um cristão? Por que você um dia levantou a tua mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Por quê? Para quê? Para vir aqui, ficar cheio de Deus, como eu cheguei hoje, eu vi o mover de Deus nesse lugar. Você fica cheio de Deus, como diz, aleluiado. O Luciano Subirá que fala, aleluiado. Aleluiado, sai daqui sapateando, chega em casa. O marido está lá, a esposa está lá, o filho está lá, não é crente. Você chega em casa, ainda sapateando, ainda dando glória a Deus. O marido fala com você, você não posso falar agora. O filho chega, mãe, dá pra você fazer uma sopinha pra mim? Se vira! E você tá no glória a Deus, aleluia. Que amor é esse? Que vida cristã é essa? Queridos, o Senhor Jesus tem mandado ir às igrejas dizer, para de se fazer de cristão. Para de brincar de ser cristão, porque Jesus está voltando e Ele vai buscar aqueles que estão sem mancha, sem mácula e sem ruga, sem máscara. Você que está brincando de ser cristão, vai ficar, irmão. Falo isso na autoridade do nome de Jesus. Porque você pode enganar teu pastor, você pode enganar tua liderança, você pode enganar muita gente, até você mesmo. Mas a Deus tu me engana. E aí eu falei assim, Deus, então tá, vamos começar o trabalho. Não, vamos começar a cura. E Deus começou, irmãos, não foi fácil. Vocês não têm noção que essa mulher passou. Mas eu fui ao pó. Mas Deus quebrou tudo. Tratou a minha paternidade. Eu cresci achando que eu tinha sido rejeitada pelos meus pais. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Existem muitas mentiras que o diabo implantou na tua mente. Você acreditou, você cresceu com ela, você casou com ela, você está envelhecendo com ela. E essa falsa crença tem que cair por terra em nome de Jesus. Eu nunca fui rejeitada pelos meus pais. Mas por causa de uma situação, da agressividade, da forma de falar comigo, da forma como ele me tratava, eu entendia que tinha sido rejeitada. E aí o diabo vinha lá, você foi rejeitada, seu pai não te ama. Porque se ele te amasse, ele te trataria como ele te trata. Eu falava a verdade, né? E aí ia pra escola, chegava na escola, a professora também rejeitava, os amigos rejeitavam. Aí só aí a coisa ia
Ele vinha costurando a coxa dele. Ela tá